Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Profecias para o Fim dos Tempos. Hoje vamos explorar a fascinante história da Igreja de Éfeso, uma das primeiras igrejas cristãs mencionadas no Novo Testamento. Vamos descobrir como essa igreja foi fundada, seus desafios e as lições que podemos aprender com ela. Contexto histórico da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso está localizada na costa oeste da Ásia Menor, atual Turquia. Foi uma das mais importantes cidades do mundo antigo. Fundada por colonos gregos junílicos no século X a.C., Éfeso tornou-se um grande centro comercial e cultural. Durante o período romano, foi a segunda maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma, com uma população de cerca de 250 mil habitantes. A cidade de Éfeso era uma metrópole importante na Ásia Menor, conhecida por seu grande porto e pelo Templo de Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Em aproximadamente 52 d.C., o apóstolo Paulo visitou Éfeso durante sua segunda viagem missionária, acompanhado por Priscila e Áquila. Fundação da Igreja de Éfeso. A Igreja de Éfeso foi fundada pelo apóstolo Paulo durante sua segunda viagem missionária, por volta do ano 52 d.C. Paulo visitou Éfeso e começou a pregar na sinagoga local, onde encontrou uma recepção positiva inicialmente. Ele deixou Priscila e Áquila na cidade para continuar o trabalho, e mais tarde retornou para fortalecer a comunidade cristã. Paulo começou a pregar na sinagoga de Éfeso, onde encontrou uma recepção positiva da comunidade judaica. Priscila e Áquila permaneceram na cidade e ajudaram a fortalecer a nova comunidade cristã, inclusive ensinando Apolo, o eloquente pregador de Alexandria. Paulo retornou a Éfeso e passou cerca de 3 anos pregando e realizando milagres, o que resultou em um grande avivamento na cidade. Os desafios de Éfeso. A igreja em Éfeso enfrentou o problema de falsos ensinamentos que se infiltravam na comunidade. Esses ensinamentos muitas vezes vinham de lendas judaicas apócrifas e genealogias que não tinham base nas Escrituras. Paulo, em suas cartas, advertiu os líderes da igreja para estarem vigilantes contra esses falsos mestres e para manterem a pureza da doutrina cristã. Ele enfatizou a importância de ensinar a verdade do Evangelho e de não se desviar para mitos e especulações que poderiam confundir os crentes e desviar sua fé. 2. Unidade entre judeus e gentios. A igreja em Éfeso era composta tanto por judeus quanto por gentios, e essa diversidade cultural e étnica gerava tensões. Paulo trabalhou arduamente para promover a unidade entre esses grupos, lembrando-os de que, em Cristo, não há distinção entre judeu e gentio. Ele ensinou que todos são um só corpo em Cristo e que devem viver em harmonia, respeitando e amando uns aos outros. 3. Influência pagã. Éfeso era uma cidade famosa por seu templo dedicado à deusa Ártemis, e a adoração pagã era uma parte significativa da vida cotidiana. Os cristãos em Éfeso enfrentavam a pressão constante de uma cultura que venerava deuses pagãos e praticava rituais que eram contrários aos ensinamentos cristãos. Paulo encorajou os crentes a se manterem firmes em sua fé e a não se conformarem com os padrões do mundo ao seu redor. Ele os exortou a viver de maneira que refletisse sua nova identidade em Cristo, resistindo às influências pagãs e mantendo-se fiéis ao Evangelho. Esses desafios mostram como a igreja em Éfeso teve que lidar com questões internas e externas para crescer e se fortalecer na fé. A pregação de Paulo teve um impacto tão grande que ameaçou a economia local, que dependia da venda de artefatos religiosos. Isso levou a um tumulto liderado por Demétrio, um ourives. Apesar dos desafios, a igreja de Éfeso cresceu e se tornou um centro importante para a propagação do Evangelho na região. Lições que devemos aprender. A igreja em Éfeso nos oferece várias lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas e comunidades hoje. Vigilância contra falsas doutrinas. Devemos estar sempre atentos aos ensinamentos que recebemos e garantir que estejam alinhados com a verdade das Escrituras. 2. Promoção da unidade. A unidade entre os crentes é essencial.
Devemos trabalhar para superar diferenças culturais, étnicas e sociais, lembrando que todos somos um em Cristo. A promoção da paz e da harmonia dentro da comunidade cristã fortalece a igreja como um todo. 3. Resistência às influências culturais negativas. Vivemos em um mundo cheio de influências que podem nos afastar de nossa fé. Devemos ser firmes em nossos valores cristãos e não nos conformar com os padrões do mundo. Nossa vida deve refletir nossa fé em Cristo, mesmo quando enfrentamos pressões externas. 4. Importância da conduta cristã. Nossa conduta deve ser digna do chamado cristão. Isso inclui viver de maneira ética, amorosa e respeitosa, tanto dentro quanto fora da comunidade cristã. Nosso comportamento pode ser um testemunho poderoso da nossa fé para os outros. 5. Perseverança na fé. A igreja em Éfeso enfrentou muitos desafios, mas Paulo os encorajou a perseverar. Devemos manter nossa fé firme, mesmo diante das dificuldades, confiando que Deus está conosco e nos dará força para superar os obstáculos. Essas lições nos ajudam a crescer espiritualmente e a fortalecer nossas comunidades de fé. A igreja de Éfeso recebeu uma epístola de Paulo, conhecida como a Carta aos Efésios, que aborda temas como unidade da igreja e a vida cristã prática. No livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso é elogiada por suas obras e paciência, mas também é repreendida por ter abandonado seu primeiro amor. Apocalipse 2:1-7. Conclusão da história da igreja de Éfeso. A história da igreja de Éfeso nos ensina sobre a importância de perseverar na fé e de manter o amor e a devoção a Cristo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!